todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que com certeza você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui neste mesmo canal e sempre com um convidado especial que conversa connosco sobre assuntos de interesse nas áreas da ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. O programa de hoje tem uma vertente muito particular, daí que eu considero que esta edição é uma edição muito especial, em virtude da pessoa que hoje é nossa convidada. Ela nasceu em 21 de julho de 1931, em Pederneiras, no interior do estado de São Paulo, e aos 10 anos de idade mudou-se junto com a sua família para a cidade do Rio de Janeiro. Aí cursou o clássico no Colégio Melo e Sousa, uma escola particular, tradicional, e em 1953 graduou-se em Química pela Faculdade Nacional da Filosofia da Universidade do Brasil, hoje a tão famosa e prestigiada Universidade Federal do Rio de Janeiro. No ano seguinte, obteve o título de bacharel em Física pela Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1956, ela e seu marido decidiram trocar a cidade maravilhosa por uma pequena cidade localizada no interior do estado de São Paulo, que tinha e tem o nome de São Carlos, onde foi contratada como professora assistente pela Escola de Engenharia de São Carlos, na época a única unidade da Universidade de São Paulo na cidade. Seu interesse pela cristalografia a levou a fazer um estágio de pesquisa no Laboratório de Cristalografia da Universidade de Pittsburgh, no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos, entre 1959 e 1960, tendo posteriormente defendido o seu doutorado em 1963 na Escola de Engenharia de São Carlos. Após se doutorar, foi pesquisadora na Universidade de Princeton, também nos Estados Unidos, em 1966, e professora visitante no Instituto Politécnico Nacional do México, em 1967. Já na década de 60, seus trabalhos em cristalografia, pioneiros no Brasil, originaram o grupo de cristalografia do Instituto de Física e Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O contacto com cristalógrafos do exterior, durante seus vários estágios como professora visitante, incentivou-a a fundar, junto com outros pesquisadores, a Sociedade Brasileira de Cristalografia em 29 de outubro de 1971. Foi presidente desta entidade em diversas ocasiões, mesmo depois de sua aposentadoria. Em 1971, obteve o título de livre-docente pela Escola de Engenharia de São Carlos. Atuou ainda como professora visitante na Harvard Medical School, nos Estados Unidos, de 1972 a 1973, e no Birkbeck College da Universidade de Londres, entre 1979 e 1980. Foi professora titular do Instituto de Física e Química de São Carlos, a partir de 1981, e quando, em 1994, esta unidade foi dividida nos Institutos de Física e de Química, a nossa convidada permaneceu no primeiro até a sua aposentadoria compulsória, ocorrida no ano de 2001. No entanto, ela nunca se desligou das atividades de pesquisa e ensino. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2001, foi agraciada com dezenas de prémios e títulos, entre os quais eu gostaria de destacar o da Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe Gran Cruz, concedido em 1998 pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mais recentemente, em 2013, a nossa convidada foi homenageada com o título de pesquisadora emérita do CNPq. Nossa convidada dedica-se também à difusão científica, coordenando desde 2001 um grupo de trabalho no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, além de uma agência de difusão científica no portal Ciência Web. Este é apenas um breve resumo da carreira de nossa convidada de hoje, cujas informações foram compiladas de um documento elaborado pela professora Ana Cândida Martins Rodrigues, docente da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. A nossa entrevistada continua atuante
como colaboradora e professora aposentada em exercício no Instituto de Física de São Carlos e é, para todos os efeitos e reconhecidamente, uma das mais proeminentes cientistas brasileiras. Meus amigos, é com muita honra que recebemos hoje em nossos estúdios a professora Ivone Primeirano Mascarenhas. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu nem sei como é que eu hei de agradecer, porque realmente faltam umas palavras. Não, tem nada. De estar aqui. Eu que agradeço a sua generosa apresentação, que é todos esses feitos aí são frutos de uma longa carreira na qual eu fui rodeada por excelentes alunos, excelentes colegas que participaram de muitos trabalhos. E realmente a generosidade deles todos é que me levou a receber esses prêmios, essas homenagens que você mencionou. E mais uma vez eu agradeço a própria vida, essa oportunidade de conviver com tantas pessoas tão generosas. Nós é que temos que agradecer sempre o trabalho que a senhora, o trabalho e a sua experiência de vida e a sua eterna graciosidade quando no trabalho, no convívio. Obrigada. Realmente a senhora é uma flor. Obrigada. Com F grande. Obrigada. Como eu disse, hoje é um programa muito especial, professora Ivone, não só por ter a senhora aqui, mas também pelo facto de que as questões que irão ser colocadas à senhora terem sido enviadas por outros cientistas, ou seja, por colegas seus. Contudo, antes de apresentar essas questões, eu gostaria de fazer uma pergunta, agora é a minha pergunta, é a única pergunta que eu vou fazer à senhora, que é assim: o que é que levou a senhora e o seu marido, o professor Sérgio Mascarenhas, a trocar o Rio de Janeiro pela cidade de São Carlos, que em meados da década de 1950 era uma cidade que não tinha nada, só tinha mato. Tinha uma escola de grande importância, mas não tinha mais nada. O que é que levou a mudar do Rio de Janeiro para aqui? Em primeiro lugar, o simples fato da Escola de Engenharia de São Carlos, aqui em São Carlos, estar sendo instalada no âmbito da Universidade de São Paulo, que é e era a melhor universidade do país, já era, por assim dizer, uma garantia de que ela deveria se desenvolver nos moldes da USP. E o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Teodoreto Souto, que estava implantando a escola aqui em São Carlos, logo nos primeiros contactos que mantivemos com ele, nos garantiu que a Escola de Engenharia de São Carlos não deveria ser uma escola que formasse, aliás, poderia formar até de uma maneira muito honesta, muito séria, engenheiros tradicionais, mas que ele achava, ele queria, ele sonhava que essa escola fosse uma escola onde se desenvolvessem pesquisas em todas as áreas das ciências exatas e da engenharia. Diante disso e de outros fatores que têm a ver mais com as características da vida e das oportunidades que nós tínhamos no Rio, nos levaram a aceitar prontamente o convite. Eu posso citar como essas condições que eu considerava não muito boas no Rio, o fato de que lá toda a física, aliás, não era só lá, no Brasil, São Paulo e Rio, que era o eixo da ciência no Brasil, era dominado pela área de física, física nuclear, física teórica, física de partículas, que eu não desmereço absolutamente essas áreas, são fundamentais, mas que não existia um ambiente propício para a física que depois foi chamada física do estado sólido e posteriormente física da matéria condensada. Lá no Rio existia apenas um professor, que era o professor Costa Ribeiro, que se dedicava à pesquisa em dielétricos, portanto um sólido, um dielétrico sólido. E o professor Bernardo Gross, um grande cientista que se radicou no Brasil na década de 30 e que também tinha interesses amplos, mas que achava muito importante a área da aplicação da física no estudo dos sólidos, de suas propriedades. Ele trabalhava realmente no Instituto Nacional de Tecnologia, então ele era uma vertente mais, digamos assim, tecnológica, pensando mais nas aplicações, tanto das matérias-primas nacionais como da criação de novas substâncias. Sendo assim, lá no Rio, a sobrevivência econômica exigia
que nós fizéssemos trabalhos em várias unidades, digamos assim, não propriamente unidades universitárias, mas em vários locais. Eu, particularmente, logo que casei, engravidei, e tinha, com o cuidado do meu filho, eu precisava ficar em casa. Naquele tempo não existia licença maternidade. Então você simplesmente recebia o bilhete azul, porque você agora não vai ter condições de trabalhar. Muito bem. Então eu me resumi a minha vida intelectual, digamos assim, a dar aulas particulares na minha casa, de física e de química. Por outro lado, o Sérgio se desdobrava trabalhando em 4 instituições, sempre com muito bom sucesso, mas com remuneração enorme, muito pequena em cada uma delas. Assim, por exemplo, trabalhou um bom tempo com Anísio Teixeira, na área de educação, que é um amor que ele conserva até hoje, e eu também, para a área de educação. Trabalhava com Costa Ribeiro, com uma pequena bolsa do CNPq. Trabalhava no Colégio Hebreu Brasileiro, onde dava aulas para o curso, que naquele tempo chamava-se curso científico. E trabalhava na PUC, dando aulas de física para o curso de engenharia. Então era uma dispersão enorme de atividades, de cargos, desde correção de provas, preparação de aulas e tudo, para coisas completamente diferentes uma das outras. E isso desgastava muito. Se nós lembrarmos ainda mais que o Rio de Janeiro, naquela época, era uma cidade linda, mas onde não havia os lindos túneis que tem hoje, que ligam a Zona Norte e a Zona Sul, e aquelas vias expressas que contornam, por assim dizer, o Rio. Atravessar a cidade para ir de um lado ao outro era uma tarefa da melhor das oportunidades, coisa que levava cerca de 1 hora de carro. Então, era uma vida com muito sacrifício. Além disso, como eu já disse, o prestígio maior era dado numa área que não era nossa. E como aqui na Escola de Engenharia, sem dúvida, as aplicações tecnológicas deveriam ter muita importância, alguém que vai estudar os sólidos realmente era valioso. E o professor Souto teve a clarividência de eu perceber isso, recebeu cartas de recomendação, tanto para mim como principalmente para o Sérgio, que era muito ativo, de várias pessoas notórias lá do Rio, e com isso nos convidou, confirmou o convite, e nós viemos para São Carlos. Eu acredito que foi uma escolha que nós fizemos na vida muito, muito feliz, tanto pelas atividades que nós conseguimos realizar profissionais, como pelo ambiente caloroso com que aqueles habitantes de São Carlos, naquela época, nos receberam. Tanto alguns professores da Escola de Engenharia, como pessoas da cidade. A família do professor do Afrânio Zambel, que era dono de uma rádio aqui em São Carlos, a Rádio Progresso. Daí nós já começamos a conviver com esse negócio de rádio, né? E era maravilhoso. E a família Petroni, que foi muito gentil. Eu não quero mencionar mais ninguém, porque foram muitos. Os médicos extremamente atenciosos que nos atenderam em todas as oportunidades que nós precisamos aqui em São Carlos. Então, com isso, eu acho que recebemos muito de São Carlos. E vocês vieram para uma cidade que também promoveu um pouco paz de espírito, uma paz de espírito e uma paz propícia até para a reflexão e para o desenvolvimento intelectual. Sem dúvida. Além disso, se nós nos lembrarmos que, embora a cidade fosse uma cidade pequena e considerada assim, naquela época, uma cidade principalmente de operários, né? Tinha aqui a indústria Johann Faber, que era uma indústria internacional, né? De produção de lápis e corantes e coisas assim. Além disso, estava em plena exercício a fábrica de geladeiras, que depois passou a fabricar também os compressores e tudo mais, que era a famosa indústria Pereira Lopes, que era a maior produtora de geladeiras e freezers, né? Freezers para o Brasil e para exportação. Havia também uma fábrica de tapetes, que não parece nada, mas fabricar tapetes é uma coisa muito tecnológica, se você for pensar em todos os detalhes que envolve as fibras, ou a escolha dos corantes. Era uma companhia alemã. Então, realmente, até que o ambiente aqui tinha um certo cosmopolitismo, nesse sentido de que as empresas eram a única empresa verdadeiramente nacional
era a empresa do professor Ernesto, doutor Ernesto Pereira Lopes. As outras eram empresas alemãs ou austríacas, e com participantes principalmente dessa área, Alemanha e a Áustria, que nos receberam também muitíssimo bem, com quem nós fizemos grandes contatos, grandes amizades. Então, enfim, foi muito proveitoso. Foi muito proveitoso. Foi feliz. Muito bem, professor Ivone Mascarenhas. Vamos então começar com o nosso lote de questões que foram enviadas exatamente pelos seus colegas, pelos cientistas. Vamos começar pela primeira pergunta que nos foi enviada. Ela foi-nos enviada uma personalidade bastante desconhecida de todos nós, principalmente a professora Ivone, que é o professor Sérgio Mascarenhas, e a pergunta do professor Sérgio é a seguinte: fale sobre suas lembranças de encontros com ganhadores do Prémio Nobel, como Hodgkin, Lipscomb, Jonach e outros grandes cientistas. Muito bem. Na realidade, Sérgio, eu conheci essas pessoas antes delas ganharem o Prêmio Nobel, exceto um único caso, que foi da Dorothy Hodgkins. A Dorothy, eu fui participar de um congresso no Japão, da União Internacional de Cristalografia. E lá, naturalmente, estava participando a Dorothy Hodgkins. E eu acredito que, por eu ser uma mulher e latino-americana ainda por cima, ela teve curiosidade de assistir a minha apresentação. Não foi propriamente, talvez, pelo grande impacto do trabalho que eu tinha feito. Foi mais um interesse dela em ver o que é que eu estava fazendo no Brasil. E, com isso, ela apareceu na minha sessão, em que eu apresentei o trabalho, me fez algumas perguntas, e dali nós começamos a conversar depois da apresentação do trabalho. E por várias outras oportunidades, ela sempre foi extremamente cordial comigo, mesmo quando veio ao Brasil, que eu nem sabia que ela vinha ao Brasil. Um belo dia eu recebo um telefonema de Dorothy Hodgkins em Campinas, comunicando que estava lá para participar de uma reunião e que gostaria de me ver. Claro, eu fui, levei alguns alunos para conhecê-la, e foi uma coisa maravilhosa. O próprio Lipscomb, que você mencionou, ele também ainda não tinha ganho o Prêmio Nobel, né? E eu, quando queria começar a lidar com alguma coisa de proteínas, eu conhecia já o Lipscomb, porque ele já tinha publicado estruturas de proteínas. E com isso eu mandei uma carta para ele e uma carta para uma outra pesquisadora também em Boston, lá em outra universidade, que não era Harvard. E aquela senhora, ela me respondeu com uma série de exigências, o que eu sabia disso, daquilo e tal. E o Lipscomb, ao contrário, me respondeu uma carta muito amável, não é, com o timbre da Universidade de Harvard, maravilhoso, dizendo que era só marcarmos quando que eu chegaria, que ele estava estava plenamente disposto a me receber. E eu, então, quando cheguei lá, conheci-o e tivemos um contato. Eu não digo que foi um contato muito íntimo, porque eu trabalhei arduamente tentando estabelecer a estrutura da enzima que ele tinha resolvido, inibida por uma série de inibidores. Mas foi mal sucedido. O que é que eu posso fazer? Os inibidores não ligaram no centro ativo. Eu trabalhei muito, mas todas as respostas com aqueles inibidores que eles tinham lá não davam certo. Mas, por outro lado, eu fiz uma experimentação com como se trabalha com proteínas. Naquele tempo, realmente era um trabalho bastante árduo, porque as tecnologias não são como as de hoje. Mas nada a reclamar, ganhei a experiência, né? Depois dele, qual é a sua pergunta mesmo? Jonach. Era Jonas? Isso. Jonas, também as minhas participações em congressos internacionais de cristalografia sempre foram muito agradáveis, no encontro com excelentes cientistas. E nós ficamos, eu e ela, no mesmo hotel, lá em Moscou,
num outro encontro da União Internacional. Ela já tinha ganho o prémio Nobel? Não, não tinha. Isso é muito estranho. Não viu? tinha. Aí conversamos, eu falei para ela sobre o que eu estava trabalhando, eu estava fazendo uns experimentos de espalhamento de raio-x a baixo ângulo em soluções de proteínas. Ela se interessou, achou muito interessante e me convidou, inclusive, para ir a Hamburgo para dar um seminário. Ela falou assim para mim, se você der um seminário, eu consigo pagar a sua viagem e a sua estadia. Eu falei, eu dou um seminário. E fui lá e tive uma oportunidade extraordinária, porque o seminário que eu dei lá em Hamburgo foi no DESI, que é um grande síncrotron alemão, e que onde estavam presentes várias personalidades de muito destaque que foram lá pacientemente a atender ao meu seminário. Então foi mais uma oportunidade de conhecer outras pessoas, entre elas um grande cristalógrafo chamado Sturman, que depois eu convidei para vir ao Brasil, que fazia espalhamento a baixo ângulo, mas com nêutrons. Então foi uma maravilha o encontro com Ada. Depois disso encontrei muitas vezes, inclusive no Brasil, em reuniões até da Sociedade Brasileira de Química, e que sempre foram encontros muito agradáveis. Deixa eu ver se ele falou, Hodgkin, Lipscomb, Jonas... falou exatamente o outro, Lipscomb e no Honer. O professor Sérgio Mascarenhas, entretanto, coloca uma outra questão que vamos passar aqui, que é a seguinte: conte a história da vinda do primeiro computador para São Carlos e como ele influenciou na Escola de Engenharia, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e no Instituto de Física de São Carlos. Realmente, nós, do nosso departamento de Física da Escola de Engenharia, tínhamos necessidade de computador. Principalmente eu, porque era praticamente impossível fazer o tipo de trabalho que eu fiz em Pittsburgh sem os computadores. Envolve uma quantidade enorme de cálculo e o desenvolvimento de programas bons para fazer os cálculos, né? Então, com isso, o Sérgio se empenhou em conseguir um computador e conseguiu realmente trazer um IBM 250, que devia ter 1.400 e poucos bytes de memória. Mas aquilo, para nós, foi uma coisa tão extraordinária, que seria o primeiro computador a ser instalado aqui. Existia em São Paulo apenas um, na Politécnica, o IBM 650, e existia um outro no IPEM. Então, também do mesmo tipo, todos pequenos, naturalmente. Para aquela época não era tão pequeno. E com isso, resolvemos fazer uma reunião em que foi dada essa boa notícia para todos os departamentos da Escola de Engenharia, com a ideia de formar um centro de processamento de dados. Até por coincidência, viu, Rui? Eu acabei de participar, coisa de uma semana, de um evento realizado pela Escola de Engenharia, em que se comemorou 50 anos da formação do CPD. E lá, então, estavam todas aquelas pessoas que participaram dessa fase. Então, eu acho que essa foi a primeira vez que nós tivemos computador em São Carlos. O pessoal da engenharia, que ficou logo dirigindo o CPD, né? Eles tinham uma ideia meio diferente do que a minha. Eu queria o computador para usar dos meus cálculos científicos. E eles queriam beneficiar a cidade. E talvez conseguir algum dinheiro com isso. Então, começaram a fazer muitos serviços de folha de pagamento de grandes empresas, uma porção de coisas que não tinham aquele interesse científico. Eu fiquei um pouquinho frustrada naquela época, porque não tinha um acesso muito livre lá. Tinha que usar em certas horinhas lá. Condicionada aos compromissos que eles tinham assumido com as empresas. Então, compromisso assumido com uma empresa externa sempre tem mais prioridade. E aí, outra felicidade aconteceu quando, mais ou menos em 1975, por aí, a FAPESP concedeu um projeto relativamente valioso, quero dizer, em recursos financeiros, valioso cientificamente, indubitavelmente era muito valioso, mas que compreendia a compra de um difratômetro automático para difração de raio-x. Esse difratômetro que eu estava comprando e que a FAPESP finalmente concedeu, ele tinha um pequeno computador de 5K que era só para comandar o difratômetro. E naquele ano que eu ia fechar o negócio,
aconteceram duas coisas maravilhosas. Uma, que a Enravenonius, que era a firma, estava vendendo um novo tipo de difratômetro, o qual era automatizado por um computador maior. Era um PDP-11, com 128K de memória. Nossa Senhora, espetacular. E outra coincidência fantástica é que, por um outro projeto, de repente sobrou um dinheiro. Então, eu comprei o computador, que estava financiado para ser comprado com um PDP-8, que era PDP-8K, né? E o PDP-11, que chegou e que teve dois benefícios. Um, me forneceu, dá um equipamento maravilhoso em que eu podia realizar as medidas e também os cálculos. Pela outra concepção, eu teria que realizar as medidas, tirar todos os dados em cartões e levar para algum computador grande para poder fazer os cálculos. Com essa solução, ficou tudo ali mesmo. Então, foi uma solução maravilhosa. E que teve uma grande vantagem, que foi encantar vários cristalógrafos que resolveram aceitar convite para ser... A senhora envenenou eles, né? Não, eu não encantei. A máquina encantou. Encantou o professor Castelhano, encantou o Júlio Zuckerman, encantou várias outras pessoas lá da Argentina que vinham periodicamente colher dados, alguns do Chile também. Então, ele teve essa grande vantagem de começar realmente a constituir um grupo de pesquisa que podia fazer pesquisa em cristalografia praticamente a nível internacional, com bons pesquisadores, tanto o Castelhano como o saudoso Jean Lechat, que era uma pessoa maravilhosa, e outros professores da química, como a Regina Santos, a Maria Teresa Gambardella, enfim, vários outros que faziam parte do nosso grupo. Então, essa história de como conseguimos trazer os computadores beneficiou, na primeira parte, uma atividade que muita escola de engenharia gosta de ter, que é esse contato com o exterior, interação né? Universidade com as empresas. E outra, a segunda fase, que custou um pouco mais de tempo, mas que chegou em 76, foi de instrumentar tanto o grupo de cristalografia como os demais grupos do Instituto de Física, do atual Instituto de Física, né, para fazerem cálculos de seu interesse. Que bom. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Vamos então agora passar para a próxima pergunta. Vamos ver quem é que formula a próxima pergunta. É o Glaucio. Professor Glaucio Oliva, ex-presidente do CNPq. A questão dele é a seguinte. Como surgiu a sua fascinação por desvendar a estrutura da matéria utilizando os raios-x? Olha, eu posso dizer, Glaucio, que de fato não foi uma transição de fase assim de primeira ordem, de repente eu fiquei entusiasmada. Não foi assim. Foi uma coisa muito gradual. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu curso de graduação em Química, eu tive aula com um professor magnífico, professor Elisiário Távora, muito jovem naquela época, que tinha recém-chegado do MIT, onde ele tinha feito um belíssimo doutorado sob orientação de um grande cristalógrafo, o Martin Burger. Então, ele nos deu um curso em que, além de toda aquela parte de simetria e ótica geométrica, ótica que já eram tradicionais, principalmente para os mineralogistas, ele nos mostrou como, medindo os feixes difratados por raio-x, pelos cristais, né, ele poderia calcular a densidade eletrônica do material. E onde a densidade eletrônica do material é muito grande, é onde o átomo está localizado. Eu achei isso realmente uma coisa incrível, porque eu nunca tinha visto você pegar dados experimentais que você mede e, de repente, fazer uma coisa que é uma imagem, né? Isso, até hoje, ainda é uma coisa encantadora, que se faz hoje em dia com o NMR, com milhões de outras coisas, mas que ainda encanta muita gente. Mas, enfim, o meu problema não era tanto de fazer cristalografia. Até que chegamos em São Carlos. Olha como foi bom vir para São Carlos. Nós chegamos em São Carlos e tinha tido aqui um professor, o Devambé, um francês, que tinha comprado um gerador de raio-x para uso médico. Por quê?
ele queria grande intensidade de raio-x. E com isso, mas ele até que conseguiu comprar a fonte de raio-x e receber a fonte e tudo mais, acabou o contrato dele, ele não estava disposto a ficar definitivamente em São Carlos, então ele foi embora. E sobrou lá no porão de onde hoje é a CDCC, aquela unidade de raio-x médica. O Sérgio, como sempre, muito convincente, convenceu a Philips a trocar aquele aparelho, aquela fonte de raio-x médica, para uma fonte de raio-x adequada à difração de raio-x. Fez isso porque, em primeiro lugar, nós não tínhamos nenhuma finalidade para aquele raio-x médico. E segundo, porque ele estava começando a trabalhar com, em vez de trabalhar com as ceras que o Costa Ribeiro trabalhava, ele teve uma ideia muito boa de trabalhar com materiais puros e começou a trabalhar com naftaleno. E conforme você faz as medidas dielétricas no naftaleno em uma direção ou cristalográfica ou em outra, os resultados são diferentes. Então, vendo objetivamente aquele problema, que além do mais era afetado por eventuais impurezas que o naftaleno poderia ter, eu me convenci de que se alguém queria fazer física de estado sólido, e principalmente se fosse, teria que conhecer a estrutura dos materiais. Se não conhecesse a estrutura dos materiais, não podia correlacionar com as propriedades. E não poderia nem planejar de uma maneira, digamos assim, lógica, uma modificação naquele material para melhorar as suas propriedades. E aí, nessa época, eu decidi que, da minha parte, eu iria fazer uma transição aí para a área de cristalografia. Isso, para mim, não era muito penoso nem difícil, porque eu tendo conhecimento básico de física e mais os conhecimentos básicos de química, eu juntando essas duas coisas, me punha numa condição boa para pensar na estrutura a nível atômico molecular dos materiais. Então, quando fui para os Estados Unidos, em 59, né, a ideia foi mesmo de trabalhar em cristalografia. Mas como eu já tinha percebido que a influência de defeitos nos sólidos era muito importante, eu falei com o Smoluchowski, que era o nosso parceiro lá em Pittsburgh, que eu gostaria de trabalhar num grupo que fizesse análise de defeitos. Eu já tinha estudado um pouco aqui sobre defeitos em sólidos. Quando eu cheguei lá, infelizmente, o grupo que o Smoluchowski me encaminhou não me satisfez. E, por mais uma vez, uma feliz coincidência, encontrei lá dois amigos que eu até hoje prezo muitíssimo, que era o casal Hamburger, o Ernesto Hamburger e a Amélia, que infelizmente já nos deixou. E eles, então, que me disseram: "Oi, Ivone, você está totalmente enganada. Cristalografia não é no Carnegie Tech. Cristalografia é na Universidade de Pittsburgh, no grupo do professor Jeffrey." E eu e o Sérgio, fomos lá contar as nossas decepções que tínhamos lá no Carnegie Tech, e o Jeffrey acabou me aceitando dentro do grupo dele, e ali de uma maneira totalmente, como eu posso dizer, sem nenhuma base, digamos, lógica de ficar estudando sistematicamente uma coisa depois da outra, eles já me puseram no fogo, né? Pegaram uma substância cristalina lá, que eles queriam determinar a estrutura, mostraram: aquilo ali é uma câmara de Weissenberg, vamos montar um cristal ali, vamos começar a fazer a estrutura. Eu não sabia nem o que era câmara, não conhecia quase nada. Mas, como eu acho que a gente aprende muito mais por contato do que por leitura, eu tive uma sorte enorme, que tinha ali um professor, um senhor, que estava fazendo doutoramento, mas que já era uma pessoa de meia idade. E com ele tive longas conversas e explicações, e acabei tendo uma formação assim, ao correr do tempo, junto com esse colega que me ajudou muito. Então, com isso, eu fui cada vez me convencendo mais de que não só para os físicos, mas também para os químicos, para os farmacologistas, para os mineralogistas, para os cientistas de materiais, para toda essa gente, enquanto eles não souberem a estrutura, eles vão dando tiro no escuro para poder melhorar as qualidades dos seus produtos. E com isso, até hoje, continuo fiel à cristalografia. Muito bem. Vamos à próxima questão. Quem nos enviou a questão foi exatamente
a professora Cibele Celestino Silva. Ela pergunta o seguinte: como é que a senhora vê o processo de amadurecimento e institucionalização da física experimental no país? E quais os papéis que os estudos de raios cósmicos desenvolvidos pelo grupo do Wateguin e posteriormente as pesquisas sobre cristalografia desenvolvidas pelo seu grupo desempenham neste patamar? Cibele, o que eu posso te dizer é que nós temos, mesmo naquela época, lá da década de 50, a física, a grande física, é uma física que dependia muito de grandes equipamentos, e grandes equipamentos significa muito dinheiro. Não só dinheiro instantâneo, mas dinheiro continuamente. Então, o pessoal que trabalha em física nuclear e física de partículas, que quer fazer experimentos, eles em geral projetam um experimento com um grande acelerador para fazer um experimento. Claro que depois pode sofrer adaptações e tudo mais, mas na realidade as grandes perguntas em geral exigem muito dinheiro, muita criatividade para bolar realmente o experimento e muitas vezes uma cooperatividade de muita gente, de muitas pessoas, porque você não faz um acelerador daqueles grandes sem engenheiros, sem físicos, sem, enfim, toda uma coleção de especialistas que vão trabalhar, técnicos que vão montar o equipamento, e o experimento pode dar certo, pode não dar certo. A gente já viu na história da física muitas vezes um experimento enorme desses que de repente vai se realizar e de repente todos os detetores queimam por alguma razão maluca e perde-se uma quantidade enorme de dinheiro. Então, eu acho que na física brasileira, nessa área da física fundamental, até hoje temos que trabalhar com os grandes consórcios. E eu acho que isso é muito bom que se faça, porque vem para notícias aqui para o Brasil, vem um certo conhecimento dessa física fundamental, né? Eu acho que existem projetos de todas as ordens muito importantes, assim como, por exemplo, o projeto da fusão nuclear, né? Que um grande amigo nosso lá, como que ele se chama? Agora me esqueci o nome, mas enfim, minha cabeça de vez em quando me falha. Não né? tem importância. Então, que lá de São Paulo participa de uma maneira muito ativa e existem projetos sobre a questão de computação quântica, que certamente são importantíssimos e temos muitos brasileiros trabalhando nisso, assim por diante. Então, eu acho que para trabalhar nesses grandes projetos, você tem que estar envolvido num desses grandes grupos de pesquisa. E o Brasil tem mantido essa tradição. Alguns trabalhos podem, no começo da física, né, dessa física mais fundamental, foram feitos, inclusive, sob a orientação do César Lattes, que foi montar suas câmaras de ionização lá no alto dos Andes, para poder ter a medida dos raios cósmicos passando por um volume menor da atmosfera. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, a física que eu faço e que muitos brasileiros fazem, é uma física em que nós procuramos realmente entender os materiais e, quem sabe, conseguir modificá-los para eles terem propriedades boas. E também é uma física cada vez mais interdisciplinar. Então, o fato de eu ter começado a fazer cristalografia aqui no Brasil foi muito bom, porque uma porção de gente se interessou e hoje em dia eles podem integrar esses grupos interdisciplinares, dando a contribuição da parte de análise estrutural dos materiais. Aqui em São Carlos, para pensar bem em aceleradores, o único caso que eu me lembro, bom, se eu pensar bem, um tubo de raio-x é um acelerador, não é? Acelera, só que é através de algumas dezenas de quilovolts apenas. Mas é um acelerador que está acelerando elétrons que vão bater lá no anodo e vão produzir o raio-x. Mas tivemos uma época um pequeno acelerador que foi construído por um especialista, se não me engano, não sei se ele era da Marinha ou do Exército, e que servia para bombardear cristais e ver o que acontecia com os defeitos criados por esse bombardeio. Isso daí estava instalado ainda quando... Eu acho que chegou a ser instalado aqui na física, no Campus 1,
Mas que eu me lembre assim de acelerador em São Carlos, só esse pequeno acelerador, que gradualmente foi desmontado e hoje em dia já nem existe mais. Mas então eu vejo que todas as tecnologias que nós usamos, não é, para caracterizar materiais e tentar entender as suas propriedades, não só as difratométricas, mas também as espectroscópicas, são extremamente importantes. E outro caso, por exemplo, que você pode ver em que nós temos um acelerador no Brasil, é o acelerador de elétrons do síncrotron. Mas, obviamente, aquilo ali é feito para gerar radiação, não propriamente para fazer pesquisas de física nuclear. Não é? Talvez até alguém possa inventar alguma pesquisa para fazer ali, mas com aquela energia que nós temos ali, todas as coisas mais importantes já foram feitas. Então, aquilo é mesmo um grande acelerador. Agora vamos ter um próximo que está em construção, o Sirius, né? Que, se Deus quiser, vai conseguir chegar ao fim. Está programado para 2018. Está programado para, acho que se funcionar em 2020, eu acho que já vai ser uma maravilha. De bom tamanho, né? Já vai estar de muito bom tamanho. Mas vamos torcer para que seja realmente em 2018. Isso mesmo. É um grande projeto nacional. Isso mesmo. É um projeto maravilhoso. Muito bem. Vamos então passar para a próxima questão. Estamos a aproximar do intervalo, mas vamos à próxima questão, que ela foi-nos enviada exatamente por mais um colega da professora Ivone, o conhecido professor Vanderlei Salvador Banhato. A primeira questão dele diz o seguinte: como era ser cientista mulher no começo da década de 70? E agora? Bom, olha, Vanderlei, na realidade, se você perguntar como era para mim, né, eu não sei como era para os outros, mas eu entrei, você sabe muito bem, num curso de Química. E a Química já está invadida por mulheres há bastante tempo. Isso. Então, eu acho que todas as minhas colegas não tiveram nenhum problema, nem para estudar, nem para se formar, nem para arrumar emprego. Então, a minha resposta é que nessa área de Química, eu acredito que não há grandes problemas. O que se diz é que muitas mulheres, quando vão trabalhar na indústria, elas têm sempre um tratamento diferencial em relação ao salário. Mas eu não tenho estatísticas para te garantir isso. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não sei. Acho que talvez tenha mesmo. E existe naturalmente uma série de circunstâncias em que a mulher deixa a empresa na mão, digamos assim, né? Se ela é jovem ainda, casa, né? Aí pergunto para ela: você pretende ter filhos? Não é? Mas isso é em termos atuais, não é? Estamos já falando nos tempos atuais. Antigamente não era bem assim, não é? Antigamente nem se perguntava, porque já se dispensava a pessoa, simplesmente. Já estava descartada e então, acabou. para a mulher era esse o problema. Não é? Se ela decidisse a ter filhos, ela provavelmente seria despedida naquele tempo. Hoje em dia, com os direitos, não é? Os direitos trabalhistas, as mulheres estão mais protegidas. Por outro lado, eu, como fui contratada numa empresa estatal, que é a USP, né, uma autarquia, acontece que eles não podem distinguir salário, contanto que a pessoa esteja exercendo a mesma função. Exatamente. E quanto ao progresso na carreira, eu nunca tive, nem tinha tantas ambições, para falar a verdade. Eu fui mais solicitada a fazer os concursos do que eu mesmo ir lá lutar para ver se alguém me apoia. Foi quase que obrigada, né? Eu me lembro quando eu fiz a livre docência, por uma dessas coisas que eu nem sei explicar por quê. Houve uma reunião de conselho departamental e tinha alunos, né? Então estava-se para decidir quem de nós, que naquele tempo éramos uma meia dúzia só, iria fazer o concurso, na hora de quem que estava. E os alunos é que se manifestaram, dizendo que achavam que era eu que devia fazer. Então, eu, muito obediente, fui lá preparar uma tese, preparar para fazer o exame. Não é verdade? Então, foi isso que aconteceu. E assim por diante. Muito bem. A segunda, estamos quase a ir para intervalo, mas antes de ir, vamos à segunda pergunta formulada pelo professor Vanderlei. Se tivesse que privilegiar género ou competência, qual é que a senhora escolheria? Você esqueceu de colocar uma questão. Em igualdade de condições. Se eu encontrar alguém, se eu estiver numa banca
e eu estiver tendo que votar em alguém, né? Por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências ou em qualquer instituição, sociedade científica, não sei o quê, se tem alguma mulher postulando e ela tem exatamente o mesmo gabarito que um homem, a minha tendência atual é prestigiar a mulher. Por quê? É preciso aumentar o coeficiente de mulheres em todas essas instituições. Muito bem. Não é? Então, se tiver uma candidata a deputada ou vereadora aqui em São Carlos, se eu vejo que ela é praticamente do mesmo nível da maioria dos vereadores, de candidatos, eu vou votar nela, sem dúvida, porque eu quero que as mulheres comecem a assumir um papel mais desafiador, porque a mulher, em geral, foge do desafio. E nós temos que educar as mulheres a serem desafiadoras também. Pronto, está aqui o recado para o público feminino. Olhem o conselho aqui e a opinião da professora. Muito bem. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos já de seguida com a agradável companhia da professora Ivone Primeirano Mascarenhas, que fala connosco sobre a sua carreira e sobre a ciência brasileira, respondendo a questões formuladas por seus próprios colegas, basicamente os cientistas aqui alocados em São Carlos. Não saia daí, voltaremos já a seguir. Até já.